E aí galerinha, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e em casa, né? Meu nome é Professor Eduardo Leal e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né? A sua primeira parte. Antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, né? O seu joinha, para a gente continuar postando as nossas aulas aqui no canal, certo? Então vamos lá. O nosso eixo norteador ainda é ciência, tecnologia e inovação, né? E eu escolhi a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, para a gente conversar nessa aula, né? Então, a Revolução Industrial nada mais é do que a substituição da força física pela força mecânica, né? A força física, a força seja ela do homem, né? Ou seja, animal, né? Pela força mecânica. Mas antes das máquinas, da mecanização, como lidava, né? Como se dava esse processo de produção? Eram os artesanatos, né? Os artesanatos no fundo de quintal, né? As manufaturas, né? Que eram oficinas, pequenas oficinas, né? Manuais, como eu já falei para vocês, a força física. E como é que a gente define a Revolução Industrial, né? Foi um conjunto de transformações do processo produtivo, caracterizado pela mecanização, como eu já falei para vocês. Mas onde tudo isso começou? Aonde surgiu as primeiras máquinas a vapor? Na Inglaterra. Mas por que causa, razão ou circunstâncias, já dizia o grande professor Girafales, né, aconteceu isso na Inglaterra, né? Por quê? Quais os motivos que levaram isso a acontecer na Inglaterra? Então acompanhe comigo agora os principais fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira na industrialização, certo? Então, primeiro, o acúmulo de capital. E a Inglaterra é muito competente em acumular capital, né? Naquele período, seja pelo transporte marítimo, né? A Inglaterra já dominava os mares, seja pela extração das riquezas nas colônias, né? Que a Inglaterra tinha, principalmente na América, os corsários, né? Os piratas oficiais da Inglaterra, né? Do governo inglês, e a religião, né? O fator religioso, o acúmulo de capital estava ligado à predestinação, que era isso que a religião na Inglaterra pregava, né? Então, o primeiro, acúmulo de capital. Segundo fator que levou a Inglaterra a ser o pioneiro na industrialização, os cercamentos. O que eram os cercamentos? Os cercamentos começaram ali no governo da Rainha Elizabeth, da dinastia Tudor, né? E o que era isso? Ela começou a expulsar os camponeses daquelas terras comunais, né? Ou seja, os oficiais do governo chegavam nas terras e diziam: "Ô camponês, cadê o papel desta terra?" E ele dizia: "Mas que papel? Eu moro aqui, meus ancestrais moraram antes de mim, meu pai, meu avô, meu bisavô, e a gente não tem esse papel." O oficial dizia: "Não tem o papel?" "Não." "Então você vai ter que sair." E eram expulsos das terras, nesses camponeses, e o governo cercava essas terras, já aí o nome cercamentos, né? Cercava essas terras e doava para a burguesia, para criar ovelhas, né? Para se extrair a lã, para a indústria. E muitos camponeses foram expulsos de suas terras e praticamente tiveram que ir embora para a cidade, né? Porque não tinham mais a terra para trabalhar. Então, o cercamento era isso, né? A criação de ovelhas nesses cercamentos pelos burgueses também fornecia matéria-prima para a indústria. Daí a mão de obra abundante nas cidades, já que os camponeses não tinham como trabalhar em suas terras, eles tiveram que ir para a cidade e procurar emprego por lá, né? Então
houve uma demanda enorme de camponeses indo para a cidade, e lá se tinha, lógico, uma mão de obra abundante, já que tinha muita gente à procura de emprego. Outro fator, as jazidas de minérios, né, a matéria-prima, naquele período, que nós tínhamos o ferro, nós tínhamos o carvão, né, e tudo isso, a Inglaterra era muito rica nessas jazidas de minério. E outro ponto muito importante foi a supremacia naval, né? Como eu falei para vocês, a Inglaterra naquele período já era a senhora dos mares, né? A Inglaterra dominava muito bem esse fator, né, que era a navegação nos mares, a procura de novos mercados, a procura de fontes, né, para extrair suas riquezas. Então a supremacia naval também fez com que a Inglaterra se tornasse a pioneira na industrialização. A burguesia, né, estava no poder naquele período, desde a Revolução Gloriosa, né, que a burguesia toma o poder na Inglaterra, né. Na Revolução Gloriosa a gente tem aquela famosa frase, né, o rei reina, mas não governa. E quem governa? É o parlamento, a monarquia parlamentarista. E quem estava no parlamento? Os burgueses. Então a burguesia governava a Inglaterra, e isso ajudou bastante para que aquele país se tornasse o primeiro na industrialização. Então, quais os fatores nós vimos aqui no pioneirismo inglês? Acúmulo de capital, cercamentos, os minérios, a supremacia naval, e a burguesia estava se consolidando desde a Revolução Gloriosa no poder. Agora nós vamos ver as características que levaram essa primeira revolução industrial. Quais eram as suas características? A matéria-prima, que a gente já falou, né, os minérios da terra que tinha, né, o algodão, principalmente vindo da América, né, o algodão, e os minérios, como a gente já falou nos fatores, né, o carvão, o ferro, tudo isso a Inglaterra tinha e ajudou nas características da industrialização da primeira revolução industrial. A energia, né, o aperfeiçoamento da máquina pelos ingleses, né, a energia ela passou a ser a vapor, né, e os ingleses começaram a aperfeiçoar suas máquinas para essa nova tecnologia, para essa inovação, né? Então a energia ela passa a ser a vapor. Daí surgem várias máquinas. O setor ela tem suas primeiras inovações, que a gente tem a máquina de fiar, que foi produzida e inventada pelos ingleses. Nós temos o tear mecânico também, que foi produzido pelos ingleses. Então tudo isso essas primeiras inovações vieram nessa primeira fase da Revolução Industrial. Daí se forma, né, com esses camponeses, como a gente viu, chegando na cidade, se forma uma nova classe social na Inglaterra, o proletariado, a mão de obra. O proletariado ele separa os meios de produção da mão de obra, né? Então não tem mais esse pessoal, não tem mais as ferramentas, esse pessoal não possui mais suas oficinas, esse pessoal não possui mais a matéria-prima. Então o proletariado se forma na Inglaterra apenas como a mão de obra, e uma mão de obra muito sacrificada naquele período, né? Uma mão de obra que foi muito castigada naquele período. Esse proletariado, nós temos a separação do capital e do trabalho, né? O capital para os burgueses, o trabalho para o proletariado, certo? A classe era extremamente explorada, né, com o capitalismo selvagem daquele período. Os salários muito baixos, né, mal davam para sobreviver, e as jornadas de trabalho
eram intensas, né? Então, essa característica da primeira Revolução Industrial, ela trouxe a industrialização, né, lógico, mas trouxe também essas mazelas, né, como a exploração do trabalho, principalmente o trabalho infantil, né, o trabalho infantil e feminino. O trabalho infantil e o feminino, para os burgueses, era mais fácil de controlar, né, se pagava menos pelo trabalho, pela mão de obra, e a criança, ela era praticamente que obrigada pelos pais a trabalhar nas fábricas para que a renda da família aumentasse. Então, nesses teares mecânicos, né, nessas máquinas de fiar, essas primeiras, era muito comum os fios se enlinharem, né, os fios se entrelaçarem por dentro da máquina e a máquina parar. Então, quem era a pessoinha ideal para entrar dentro da máquina com suas mãozinhas para desembaraçar os fios, né, para consertar os fios dentro da máquina? As crianças. E nesse momento que ela desembaraça os fios, a máquina volta a funcionar de repente. Então, muitas crianças nesse período foram mutiladas, né, perdiam mão, perdiam braço, né, perdiam a vida dentro dessas máquinas de tear. Nesse período era comum isso acontecer com as crianças que eram praticamente forçadas a trabalhar ali para aumentar a renda da sua família. A divisão do trabalho nesse período também é uma característica, né? Há ali um tipo de alienação, né? Você só se especializava naquilo que você ia fazer. A gente viu isso já lá naquele filme de Tempos Modernos, né? Que ele só era acostumado a apertar parafusos. Então, realmente, o operário ele só sabia fazer o seu serviço. Ele não sabia o que se ia produzir no final. Ele não via o produto final do seu trabalho. Então, era um tipo de alienação, né? Porque ele só sabia fazer aquilo que ele era mal pago para fazer. Ele não via o produto final que o seu trabalho produzia. É como o artesanato, por exemplo, né? Que o artesão ele participa de todo o processo produtivo do seu produto. Já nas fábricas não, eles se especializavam em apenas no seu trabalho. A urbanização também veio com a Revolução Industrial, com a primeira fase da Revolução Industrial. O crescimento das cidades se deu com a Revolução Industrial, principalmente às margens das fábricas, né? As cidades cresciam. A exemplo de Liverpool, né? Liverpool cresceu ao redor da fábrica. E também tinham esse crescimento desordenado, não se tinha uma orientação para o aumento dessas cidades, né? Para o crescimento dessas cidades. Era um crescimento de forma desordenada. O rio Tâmisa, por exemplo, era extremamente poluído naquela época. O rio Tâmisa ele era muito poluído, um mau cheiro horrível, porque se jogava tudo dentro do rio. Ele foi despoluído, né? Ele foi tratado porque o parlamento ficou ali do lado, né? O parlamento ele se instalou ao lado do rio Tâmisa e os políticos não aguentavam o mau cheiro, então trataram todo o rio e hoje ele não é mais poluído, certo? Então, naquele período, o crescimento das cidades ao redor das fábricas e dos rios era comum. Crescimento desordenado, mas várias cidades na Inglaterra cresceram ao redor dessas fábricas. E qual a reação dos operários diante desse salário mal pago e diante dessas condições horríveis de trabalho que eles tinham? Nós tivemos aí também nesse período as primeiras reações dos operários, que foi o ludismo. O que era o ludismo? Foi o movimento de quebradores de máquina, né? Eles quebravam as máquinas para não trabalharem, né? Eles fizeram uma revolução e que foi duramente reprimida pela burguesia, né? O ludismo ficou conhecido como os quebradores de máquina.
E também tivemos outro tipo de movimento, que foi o cartismo. O que era o cartismo? O seu líder começou a escrever cartas para o parlamento para que o parlamento votasse por melhores condições de trabalho de seus operários. O cartismo ele foi um movimento pacífico em que o representante do povo mandava cartas para lá para que os operários tivessem melhores condições de trabalho. E nesse período nós tivemos grandes invenções também, né? O tear mecânico, a locomotiva a vapor, o navio a vapor. Todas essas invenções surgiram na primeira Revolução Industrial, né? Então, que mudaram o mundo, né? Mudaram as formas de transporte, por exemplo. E isso fez com que a Inglaterra se aperfeiçoasse cada vez mais nessas invenções, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. A nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam lá de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até a próxima. E estamos à disposição para qualquer dúvida, tá ok? Valeu!